Você escreveu recentemente um artigo chamado Trump presta homenagem ao Templo do Céu, sobre a cúpula do Trump que aconteceu ontem em Pequim. E enquanto tudo isso acontecia, claro, teve muita conversa sobre o Irã, muita discussão sobre pressionar Xi Jinping e a China em relação ao Irã. Agora que o Trump já voltou para os Estados Unidos, o New York Times está dizendo que os assessores dele estão elaborando e repassando planos para retomar os ataques. Isso apesar de o próprio Donald Trump ter dito, na verdade, acho que foi nas últimas 12 horas, que ele nem chegou a conversar com Xi Jinping sobre o Irã e o Estreito de Hormuz. Então, eu queria saber como você vê a situação agora. O Leon Panetta, ex-diretor da CIA, disse recentemente que o Irã está com uma arma apontada para a cabeça dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz. Estão tentando transformar o pedágio do Estreito de Hormuz numa taxa de serviço, que basicamente vai ser incorporada ao funcionamento diário do novo mecanismo deles. E parece que o Trump não tem muitas boas cartas para jogar. Foi exatamente isso que o Panetta disse no artigo dele para The Times. Então, o que você acha de tudo isso? Parece que tanto a China quanto o Irã jogaram muito bem, tanto na cúpula, quanto em tudo que está acontecendo em volta dela. Olha, Danny, tudo isso é tão entediante. Minha primeira reação é dizer, quem se importa? Ainda mais quando você está em Xangai. Ainda mais quando você está bem no meio do futuro. Mas tudo bem, a gente precisa fazer um pequeno esforço profissional num sábado à noite para colocar isso em perspectiva. Então vou tentar ser bem breve. Basicamente, o Trump, em questão de poucos dias, recebeu 2 ordens de cessar e desistir. Primeiro do Putin e depois do Xi Jinping. Ele percebeu isso? Claro que não. Tá, vamos voltar um pouco. Quando o Arakshi foi para São Petersburgo, ele se encontrou não só com Lavrov, mas também com o Putin, e explicou a posição do Irã em todos os detalhes por 1h30. Foram minutos de relações exteriores sendo recebidos pelo presidente da Federação Russa. Isso não acontece todo dia. Muito, muito importante. Então o que o Putin fez depois? Pegou o telefone, ligou para o Donald Trump. Eles ficaram conversando por mais de 1h30. E basicamente, o Putin estava explicando em detalhes tudo o que ouviu diretamente do Arakshi. Ele estava dizendo, entre outras coisas, algo como, olha, se você precisar de mim, eu posso te tirar dessa confusão. Claro, não com essas palavras exatamente, mas essa era a mensagem. Se você precisar de uma saída, eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar a ser o mediador com o Irã. Mas essa foi a primeira ordem de cessar e desistir. Não tente fazer nada engraçado em relação à retomada da guerra, uma nova campanha de bombardeios, atacar a infraestrutura civil no Irã e muito menos algum tipo de operação terrestre. Obviamente, Trump não entendeu o recado. Então, o que aconteceu essa semana em Pequim foi a segunda parte. Muito, muito importante. Na quinta-feira, enquanto Xi e Trump conversavam, começava em Nova Delhi a reunião dos ministros das relações exteriores do BRICS, que, para resumir para você, Danny, e para todo mundo que está ouvindo, foi um grande desastre. Foi ruim, sim. Caos. Foi o pior que podia ser. E isso dói em todos nós que acompanhamos o BRICS de perto há anos e que, claro, colocamos nossa reputação profissional em jogo, acreditando no BRICS como um futuro, como a organização multilateral do futuro. E eu preciso repetir isso várias vezes. O BRICS continua em coma. E não foi essa reunião em Delhi que ressuscitou o BRICS. O Lavrov estava, eu diria, de um jeito incomum, quase se retraindo diante do que aconteceu. Ele parecia até sombrio no que disse. Não houve uma declaração conjunta, só uma nota divulgada pela presidência, a Índia. E adivinha o que o Modi fez logo depois dessa cúpula em Delhi? Ele começou uma viagem que passou pelo mundo árabe, vai seguir para a Europa e firmou uma parceria mais próxima com os Emirados, que, aliás, na prática, estão em guerra com o Irã. E um dos grandes motivos para ter acontecido todo esse caos na cúpula também é porque, sabe, e esses são 2 membros plenos dos BRICS. Então dá para imaginar o clima naquela mesa em Delhi, quando o chanceler do Irã e o chanceler dos Emirados estavam frente a frente. A situação quase chegou ao ponto de briga. E claro, quem estava fazendo a mediação?
Basicamente o Lavrov, por causa das boas relações que tem com os dois lados. O Wang Yi, ele estava em Delhi? Não. Porque o mais importante era estar ao lado do Xi, em Pequim. Grande Pepe, enorme Pepe, mais uma vez. Nós trazemos uma entrevista única do Pepe aqui no meio internacional, que dificilmente chega ao Brasil, principalmente de forma aprofundada. Pepe aqui nos traz um dos acontecimentos mais importantes agora de maio, que às vezes parece ser ontem, a extrema importância da ida da delegação do Irã à Rússia, o que foi conversado por lá, o que está acontecendo no BRIC. Então, o Pepe, normalmente, nessas entrevistas internacionais, ele traz um aparato geral sobre o que está acontecendo no mundo, o que ele está acompanhando enquanto ele viaja entre Xangai, Moscou, Pequim, o que ele chama de Turcomenistão. Aqui nós vemos o Pepe nos trazendo informações que nós não temos no Brasil sobre a conversa de mais de uma hora que Vladimir Putin teve com o Donald Trump após a visita iraniana. Né? Obviamente, os russos fazendo essa gestão de risco e de comunicação, dado toda a questão implicada na Ucrânia, muito difícil que Vladimir Putin, dada a sua habilidade geopolítica, iria receber o Irã durante um conflito desse sem conversar com Washington, sem deixar claro para Washington o que foi dito e, obviamente, como Dmitry Peskov já havia falado, buscar uma ajuda russa para intermediar a situação. Logo depois, nós podemos falar dos BRICS. Né? A cúpula dos BRICS esse ano vai ser na Índia. O Pepe acusa a Índia muitas e muitas vezes de traição dos BRICS e traição do sul global de forma mais ampla, sobretudo por causa da aliança da Índia com Israel, apesar de tudo que nós estamos vendo acontecendo em Gaza e no Líbano. Né? Para além disso, a Índia, de forma constante, tem uma posição extremamente ambígua, no qual ela se aproxima do sul global e, ao mesmo tempo, ela faz alianças específicas e importantes com os Estados Unidos da América, seja na questão de inteligência artificial, seja na questão de segurança, seja nas questões de tecnologias mais amplas. E, portanto, o Pepe traz aqui como que, na verdade, na visão do Pepe Escobar, a presença da Índia nos BRICS pode ser um enorme envenenamento. Né? Existem muitas coisas, como, por exemplo, a questão da moeda dos BRICS e outras políticas dos BRICS que não avançam porque a Índia tem poder de veto e, obviamente, que ela não quer fazer nada que demonstre ou passe a percepção para os americanos de que a Índia se propõe a se unir aos BRICS para fazer qualquer tipo de desafio à ordem e ao poder do Império Americano. Então, aqui nós temos o Pepe, mais uma vez, nos trazendo essa visão. Não é porque, obviamente, o evento passou, até porque a gente só entende a maior parte dos eventos de forma retrospectiva, principalmente quando o evento tem uma série enorme de interpretações, uma série enorme de implicações, e apenas quando o evento passa, nós conseguimos lê-lo da forma mais analítica, mais profunda, mais contextualizada, tirando do barulho e trazendo, obviamente, os sinais que realmente importam. Então, a gente teve essa intervenção russa no Irã, no sentido de tentar intermediar algum acordo. É claro que em todos esses acordos do Irã que nós vemos nas últimas semanas, está sendo trabalhado sobretudo pelo Paquistão. A gente vai trazer o Pepe falando sobre isso, como a China está por detrás da ação do Paquistão e os outros atores regionais, né? O que mostra que os Estados Unidos da América não aceitou, de fato, a mediação que foi oferecida por Dmitry Peskov, pelo próprio Putin, quando, mês passado, o Irã foi visitá-lo. O que vai acontecer nas próximas semanas, dentro desse contexto, dessa pausa que foi assinada entre Irã e Estados Unidos por 60 dias, e que a gente já viu há 2 dias atrás que essa pausa foi quebrada no Estreito de Hormuz, onde os Estados Unidos atacou o Irã novamente. Ou seja, pouca probabilidade que esse cessar-fogo de 60 dias continue, dado que ele já foi quebrado no Estreito. O que irá acontecer nas próximas semanas é algo que nós estamos prevendo na geopolítica preditiva, que nós teremos mais análise aqui e mais também visões do Pepe falando sobre isso. Acompanhe-nos, siga-nos. Até mais.